Calcule A e B no triângulo retângulo abaixo. Arredonde os comprimentos para a casa decimal mais próxima. Tem que encontrar os comprimentos dos lados A e B e também os ângulos do triângulo retângulo, porque eles nos dão 2 e tem que calcular esse terceiro. Tem várias formas de encarar o problema, mas vamos começar pelo lado XW e tentar calcular o valor de A. E eu vou dar uma dica. Pega a calculadora e use as funções trigonométricas que já estamos estudando há um tempo. Eu vou dar um tempinho para você calcular o valor de A. O que nós sabemos? Muito bem, a gente sabe qual é o ângulo Y, o comprimento do lado adjacente ao ângulo Y, e que A é o comprimento do lado oposto ao ângulo Y. Que razão trigonométrica relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Em relação ao ângulo Y, este é o cateto oposto e este é o adjacente. Se não lembrar, podemos voltar a Sorricarricoca. Sorricarricoca. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Oposto sobre adjacente. Então, a tangente de 65 graus é igual ao comprimento do lado oposto, que é A, sobre o comprimento do lado adjacente, que é 5. Como eu vou descobrir A? Basta usar a calculadora para calcular qual é a tangente de 65 graus e depois achamos o valor de A. Aliás, se quiser deixar o A isolado de um lado, multiplicamos os dois lados da equação por 5. Vamos fazer isso. Vezes 5, vezes 5, estes se anulam e ficamos com, trocando os termos de lado, A é igual a 5 vezes a tangente de 65 graus. Agora vamos usar a calculadora e arredondar o resultado para a casa decimal mais próxima. Aqui está a minha calculadora. E aí, então, 5 vezes a tangente. Não precisava pressionar essa tecla. Só a de tangente de 65 graus. E se arredondo para a casa decimal mais próxima, fico com 10,7. A é igual a aproximadamente 10,7. É um valor aproximado porque eu arredondei. Esse não é um número exato, mas A é igual a 10,7. A gente sabe que o comprimento é aproximadamente 10,7. Tem várias formas de calcular o lado B. Vou deixar você escolher o jeito e depois eu faço do meu. Minha próxima pergunta é: qual é o comprimento do lado YW? Ou qual é o valor de B? Esta é a hipotenusa. Então, dá para usar as funções trigonométricas que relacionam cateto adjacente com a hipotenusa ou cateto oposto com a hipotenusa, ou pode usar o teorema de Pitágoras. Se conhecemos dois lados do triângulo retângulo, dá para calcular o terceiro. Eu usaria as funções trigonométricas, já que estamos estudando isso. O comprimento de B é o comprimento da hipotenusa. Este lado, WY, é a hipotenusa. A gente usa qual função? Dá para usar cateto oposto sobre hipotenusa ou cateto adjacente sobre hipotenusa? Como sabemos que xy é exatamente 5 e podemos evitar ter que aproximar valores, vamos usá-lo. Qual função trigonométrica relaciona cateto adjacente com a hipotenusa? É o cosseno. Ele relaciona cateto adjacente com a hipotenusa. O cosseno de 65 graus é igual ao comprimento do lado adjacente, que é 5, sobre o comprimento da hipotenusa, que é B. E podemos calcular B.
Multiplicamos os dois lados por b e ficamos com b vezes o cosseno de 65 graus é igual a 5. Agora dividimos os dois lados pelo cosseno de 65 graus, que é apenas um número. Tem que descobrir com a calculadora, mas é só um número. Dividimos os dois lados pelo cosseno de 65 graus. E ficamos com b é igual a 5 sobre cosseno de 65 graus. Então, vamos calcular o comprimento de b, que é 5 dividido por cosseno de 65 graus. E se eu arredondo para a casa mais próxima, vai dar 11,8. b é igual a aproximadamente 11,8. b é igual a 11,8. Estamos quase terminando de calcular os lados do triângulo. A gente podia ter descoberto com o teorema de Pitágoras, 5 ao quadrado mais 10,7 ao quadrado seria igual a b ao quadrado e chegaria à mesma resposta. Agora só falta descobrir a medida do ângulo W. Este ângulo aqui. Eu vou te dar alguns segundos para calcular a medida do ângulo W. Só precisa saber que a soma dos ângulos de um triângulo dá 180 graus. O ângulo W mais 65 graus, que é este ângulo aqui, mais o ângulo reto, vai dar 180 graus. Dá para simplificar. 65 mais 90 vai dar 155. O ângulo W mais 155 graus é igual a 180 graus. Se subtrair 155 dos dois lados, o ângulo W é igual a 25 graus. E terminamos de descobrir o que queríamos do triângulo retângulo.